Diversificação dos seres vivos. Por que é maior em locais quentes? Um projeto realizado pelos alunos da Turma B, Ana Luz Ramos, Camila Diogo, Christian Angel, Isabel Souza, Maria Eduarda e Thales Chiu, para a disciplina de Evolução e Diversificação da Vida na Terra. O que é biodiversidade? Atualmente, o termo biodiversidade é conhecido mundialmente e faz referência à vida no planeta. Assim, a biodiversidade está fortemente relacionada à diversidade de vida em todos os ecossistemas existentes. A biodiversidade faz referência tanto ao número de organismos existentes, quanto à variedade genética e de funções ecológicas desempenhadas pelas espécies distintas. Nesse sentido, a diversidade biológica descreve a riqueza e variedade no mundo natural. Lugares de maior biodiversidade. A maior biodiversidade do planeta está na região amazônica, que abrange cerca de 15% da biodiversidade mundial. Proporcionalmente, a maior biodiversidade está na Mata Atlântica, com uma quantidade de espécimes próxima da Amazônia, com menos de um quarto de sua área. O Cerrado é um dos 5 grandes biomas do Brasil, equivalente a um quarto do território. Possui mais de 6.000 espécies de árvores e 800 espécies de aves. Presente na Tanzânia, o Parque Nacional do Kilimanjaro é uma área que inclui o Monte Kilimanjaro, o ponto mais alto da África, e as florestas circundantes. Ele conta com um enorme número de grupos de animais e plantas em paralelo. Estudo no Monte Kilimanjaro. Entre 2011 e 2015, estudou-se a biodiversidade do Monte Kilimanjaro, considerado um dos maiores gradientes climáticos do planeta. A equipe observou grupos de animais e plantas em paralelo como nunca antes, contando com 8 grupos de plantas e 17 de animais. A área estudada abrangeu desde savanas na base da montanha até habitats acima de 4.000 metros de altura. O estudo, publicado em 2016, mostra a temperatura como o principal fator para a biodiversidade, com comprovações de que locais quentes apresentam um índice muito maior, enquanto a importância de outras variáveis diminui em conformidade. Os tipos de espécies que habitam os lugares de maior biodiversidade. As regiões que apresentam as maiores biodiversidades no mundo se encontram no Brasil, na Floresta Amazônica e na Mata Atlântica. Floresta Amazônica. A região amazônica é o local que apresenta a maior biodiversidade do mundo. Lá se encontram mais de 2,5 milhões de espécies. 40.000 de plantas, contando com 2.500 espécies de árvores, como cupuaçu, guaraná, cacau e a seringueira. Mais de 300 espécies de mamíferos, como cotias e a onça-pintada, além de abranger a maior diversidade de primatas do mundo. Diversas espécies de répteis, como jacarés e serpentes, anfíbios como sapos, rãs e pererecas, mais de 200 espécies de peixes como o pirarucu, a piranha, a enguia elétrica e o candiru, além de 1,3 mil espécies de aves como tucanos, araras e o galo-serra. Mata Atlântica. É a floresta mais rica do mundo em diversidade de árvores. Estima-se que no bioma existam 1,6 milhões de espécies de animais, incluindo insetos. Os mamíferos apresentam, aproximadamente, 250 espécies, como o mico-leão dourado e o tamanduá-bandeira. Já os anfíbios são mais de 300 espécies, como o sapo comum e a rã comum. Os répteis são em cerca de 200 espécies, contando com a jararaca e o cágado amarelo. Este local abriga mais de 20.000 espécies de plantas, como araçá amarelo e babosa branca. Existem mais de 800 espécies de aves, como por exemplo, a sairá ferrugem. Quais tipos de ameaça essas espécies enfrentam? A fauna e a flora dessas regiões apresentam grandes ameaças que tensionam a extinção de inúmeras espécies. As razões para isso são, em maior parte, o desmatamento, as queimadas e a caça ou pesca indiscriminada, causada pelos seres humanos. Adaptações evolutivas. De acordo com Baez e Souza, 1997, a adaptação a um dado ambiente está relacionada com mudanças estruturais, funcionais ou comportamentais observadas no animal, objetivando a sobrevivência, reprodução e produção em condições adversas. As adaptações das plantas a ambientes quentes e úmidos, como as florestas tropicais, resultam em folhas maiores, o que facilita a absorção da luz solar. Além disso, plantas chamadas epífitas desenvolveram mecanismos de escalada até a copa de grandes árvores, para melhor adquirirem energia do sol. A fauna desses locais é numerosa, apresentando grande variedade de mamíferos como macacos, que são adaptados a viver nas copas das árvores,
e felinos de grande porte, como a onça pintada. Geralmente, essas espécies têm pelos e plumagens mais escuros, o que facilita a absorção de calor. As aves são coloridas, caracterizando um atributo diferente na reprodução. Existem também répteis que têm uma pele espessa e revestida por escamas, o que impede a desidratação. A evolução natural de cada uma dessas espécies a tornou menos dependente da água para adequá-las ao ambiente. As vegetações de clima quente e seco, em que se tem precipitações variadas durante o ano, como o Cerrado brasileiro ou as savanas africanas, são constituídas por gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte, apresentando folhas pequenas e finas para diminuir a perda de água, ou folhas modificadas em espinhos como forma de reduzir a superfície de contato e impedir a transpiração, além de ser uma proteção contra animais. Essas plantas têm as raízes mais profundas e desenvolvidas para o melhor aproveitamento da água. Para aumentar o frescor, os animais desenvolveram um mecanismo para estimular a circulação do ar e dissipar o calor. Mamíferos se adaptaram para extrair água dos cactos e insetos a extrair água do caule das plantas. Além disso, algumas espécies são mais ativas à noite, e há uma grande variedade de animais que se acostumaram a realizar migrações para regiões onde há maior oferta de alimento. Biodiversidade na floresta amazônica. O ecossistema da Amazônia é um dos mais biodiversos do planeta, com mais de 2,5 milhões de espécies de insetos, dezenas de milhares de plantas e cerca de 2.000 de aves e peixes. O clima na floresta amazônica é equatorial, quente e úmido, devido à proximidade à linha do Equador, com a temperatura variando pouco durante o ano. As chuvas são abundantes, com as médias de precipitação anuais variando de 1.500 a 3.000 milímetros. O principal período chuvoso dura 6 meses. A Amazônia é um ecossistema muito competitivo, com mais de 90 mil toneladas de plantas em 1 km². Essa competitividade, somada aos diversos nichos que a floresta oferece, induz as espécies a se especializarem para sobreviverem. E apesar dessa postura levar em muitos casos à extinção em regiões de clima tropical, não há muita variação. O ambiente é muito estável, ao contrário de climas tropicais onde as estações do ano são muito distintas, tornando absolutamente necessário ser adaptável. Dessa forma, para as espécies sobreviverem em um ecossistema tão produtivo e competitivo, elas tendem a se especializar, tornando a floresta extremamente biodiversificada, com cada espécie ocupando um nicho diferente. Por que a biodiversidade é maior em lugares mais quentes? Um foco de biodiversidade é uma região que contém uma concentração excepcional de espécies endêmicas. Esses focos suportam perto de 60% das espécies de plantas, pássaros, mamíferos, répteis e anfíbios do mundo. As florestas tropicais suportam a maior biodiversidade de todos os biomas. Elas ocorrem perto do Equador, onde os dias são longos e a luminosidade dura em torno de 12 horas. A precipitação é maior do que qualquer outro bioma, e as temperaturas são altas, com médias de 20 a 25 graus Celsius, com pouca variação sazonal. Mas qual a explicação para a maior biodiversidade nos trópicos? Uma das teorias atuais é de tempo e área. Essa teoria argumenta que os trópicos tiveram mais tempo e maior área disponível para se especiar e diversificar do que as zonas temperadas. Isso porque os continentes foram unidos por um longo período de tempo, e toda essa massa de terra estava principalmente concentrada nos trópicos. No entanto, poucas das espécies tropicais hoje existentes se originaram nesse período de máxima extensão tropical. Assim, qual seria de fato a relação entre a diversidade de espécies e a área de extensão tropical é ainda um tópico confuso. Entretanto, ainda assim ela é sustentada pelo chamado conservadorismo de nicho, e pelo fato de que a maioria das linhagens existentes nas áreas temperadas de fato tiveram sua origem em clados tropicais. Conservadorismo de nicho. A hipótese de conservadorismo de nicho reforça a hipótese de área, ao mostrar que adaptações características de muitos dos táxons, como por exemplo a tolerância ao frio, estão associadas e mais proximamente relacionadas com áreas onde surgiram. Dessa forma, é mais difícil migrar, dispersar para áreas diferentes, onde o clima é tão diferente e mais hostil. Assim, considerando que a maioria das linhagens surgiu nos trópicos, faz sentido pensar que a grande maioria ali também permaneceu. A segunda teoria atual, a histórica e biogeográfica. Essa teoria é sustentada por estudos paleontológicos, mas o porquê desse padrão gera mais uma nova série de teorias, como uma maior área presente nos trópicos permitiria haver mais espécies e, portanto, a sua taxa de diversificação seria maior. Perceba como as duas teorias se conversam e se complementam nesse tópico. Uma menor variação de temperatura nos trópicos permitiria maior especialização fisiológica, reduzindo as possibilidades de dispersão para outros ambientes e, portanto, tem-se mais espécies nos trópicos, enquanto o oposto se dá nas zonas temperadas.
A maior temperatura dos trópicos aceleraria processos biológicos, como as taxas de mutação e o intervalo intergeracional, levando a maiores taxas de divergência interpopulacionais e, portanto, levando a maiores taxas de especiação. Referências. Para o desenvolvimento desse projeto foram usados artigos e pesquisas de diversas fontes, como a Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, Biologia para Biólogos, Brasil Escola, Centro Nacional de Avaliação da Biodiversidade de Pesquisa e Conservação do Cerrado, Educador Brasil Escola, IHAL Brasil, Estúdio Folha, Global Forest Watch, Greenpeace, Healing Earth, It's OK to Be Smart, Mundo Educação, Net Nature, Pensamento Verde, Peters M. and Hemp A. em Predictors of Elevational Biodiversity Gradients Change from Single Taxa to the Multi-Taxa Community Level, Wikipedia e World Wide Fund for Nature. Esse projeto foi realizado pelos alunos de Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do ABC. Muito obrigado por ouvir até aqui e até a próxima.